te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória, digno e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Nós não precisamos de mais nada, Jesus. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus.
para ti, o nosso louvor é para ti, a nossa vida é para ti, porque a ti pertence a salvação e não a nenhum homem. Nenhum de nós aqui pode salvar, nenhum de nós aqui, somente tu és Deus, Senhor. Somente tu és o Rei, a ti pertence, Senhor, cada suspiro de cada um de nós, queira nós ou não, a ti pertence, porque tu és o Rei nesse lugar, Senhor. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça. Obrigado, Jesus. Obrigado. E a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. É amar de todo o coração, adorar é amar a Deus, é o meu irmão. Adorar é servir, é lavar os pés, é chorar com os que choram, celebrar com a vitória. Adorar é perdoar mais uma vez, muito mais que minhas mãos erguidas, ter mãos estendidas é o que Ele espera ver, pois só posso adorar a Deus se eu amar você. Vamos lá. Tolerância zero. É forte, né? Tolerância zero. Mas o que é tolerância zero que a gente vai falar? É tolerância zero de tudo que nos afasta e nos distancia da presença do Senhor, da presença de Deus. Então, para isso, nós temos que ter a tolerância zero. E o que nos afasta da presença do Senhor, da presença de Deus? O pecado. Então, o Marcelo vai discorrer aí um pouco, de vez em quando eu vou dar uma entradinha e no final, aí a gente, eu vou falar mais um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém, irmãos. Como foi falado, tolerância zero, atitude de tolerância zero contra o que nos afasta de Deus. E o que nos afasta é o pecado, o produto do pecado nos afasta de Deus. O pecado em si é desobediência, desobediência aos mandamentos, desobediência às ordens, desobediência às orientações de Deus na nossa vida. Orientações, às vezes, gerais, não matarás, não adulterarás, às vezes instruções mais específicas, como foi hoje foi pregado, hoje lá no Panambi, sobre para o rei Saul, que ele deveria esperar para fazer um sacrifício, ele não esperou, era um mandamento para ele específico, mandamentos mais gerais, como que às vezes são usados, têm as suas consequências, como devemos obedecer aos pais, então não tem na Bíblia dizendo exatamente que hora que os filhos têm que chegar em casa, mas tem o mandamento que devemos obedecer e honrar os nossos pais. Então, há uma série de mandamentos, uma série de instruções, e o pecado é justamente a gente não estar seguindo isso. Como aqui, como é colocado em vários lugares da Bíblia, né? Pois todos pecaram, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Paulo fala em Romanos
Destituídos da glória de Deus é sem a presença de Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Nós estamos... outra parte do Novo Testamento. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Por causa do mau procedimento, do que se fez de errado, nós estávamos separados de Deus. E isso mesmo para o Antigo Testamento também. Isaías, falando em 59, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido não tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês de seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não nos ouvirá. Então o pecado é o que, como um efeito, nos afasta de Deus. Nós somos filhos, todos que aceitaram Jesus, batizados, seguindo, somos filhos, mas se nós pecamos, isso nos afasta de Deus, mesmo que seja momentaneamente, isso nos afasta, isso não é bom. E nós estamos falando de pecado. O pecado nos afasta, mas muitas vezes a origem do pecado, o que vem antes do pecado é a tentação. E a tentação é muito importante a gente pegar um pouco mais, ter um pouco mais de atenção à tentação. A tentação é que nos leva a pecar em muitas dessas vezes. E a passagem mais famosa, quando a gente pensa em pecado, por exemplo, é o pecado original. Pecado de Adão e Eva. Depois é o que a gente vai poder estar passando aqui. Eu queria falar um pouco da tentação, olhar isso por um outro ponto de vista. A primeira tentação, digamos, alguma coisa assim que levou a esse pecado. Então, vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à sua mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Amém? Então, esse é o problema mais antigo da humanidade, né? O caso mais que apareceu, mais antigo. E aqui nós podemos notar algumas coisas, algumas formas com que o pecado e com que a tentação ocorre. Lembrem-se que a tentação, não há problema em tentação. Tentação não é pecado. O pecado é o que afasta. Tentação é um sentimento que nos leva a pecar. Você pode ou não pecar. Lembre-se que Jesus foi tentado, e é escrito que ele não foi só tentado aquelas 3 tentações que ele teve no deserto. É escrito em outra passagem que ele foi tentado em toda a sorte de tentações que nós tivemos, mas ele não pecou. E glórias a Deus por isso. Senão, ele não poderia ter levado os nossos pecados na cruz. E ele não pecou. E ele mesmo, de forma humana, no meio de nós, ele que se despiu da graça de ser Deus, ele como humano, no meio de nós, não pecou. É um sinal que há como resistir às tentações. Mas o importante é a gente perceber que Satanás distorce a verdade quando ele está falando da tentação. Vejam, ele vai suavizando, ele vai relativizando, ele vai tornando mais agradável as coisas. Até Paulo, em 2 Coríntios, ele fala, né, o que eu receio, o que eu quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, porque o inimigo usa astúcia, usa estratégias do jeito de falar, do jeito de fazer, do jeito que ele enganou Eva com astúcia, a mente de vocês
Temo que seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção de Cristo. Então, quando ele está dizendo, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Ele distorceu aqui a situação, né? Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Esse é um ponto. O outro ponto da tentação é que a tentação, ela aparece e ela vai se desenvolvendo. Ela vai crescendo, e se você não cortar ela, ela acaba tendo muita força. Dá para a gente ver aqui nesse comentário, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Tem um pastor que fala assim, parece muito aquela imagem da Eva olhando nessa passagem, olhando para a árvore e lá passando um tempo olhando. Ela vai olhando e vai vendo as coisas e aquilo vai crescendo. Então, parecia... Vejam se não dá essa mesma impressão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou seu fruto e comeu e deu ao marido, que comeu também. Então, a tentação, nós precisamos saber lidar com ela. Agora, a tentação, o que é a tentação? A tentação é uma vontade física. Não tem nada de sobrenatural na tentação. A tentação é o desejo, a vontade de estarmos fazendo alguma coisa, que eu e vocês temos. E, novamente, isso não é ruim. É bom nós termos desejo de comer para que a gente continue vivo. É bom a gente ter sede para que a gente possa beber. É bom a gente ter medo de fazer algumas coisas, mas não que isso domine a nossa vida, não que isso seja usado da forma indevida. Mas é isso que nós temos que evitar, porque, olha, o que é falado em 1 João, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, e o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Quando a gente vê essa questão do orgulho aqui, a palavra orgulho aqui do grego vem alazoneia, que está muito mais preso em arrogância, em se mostrar. Então, o desejo, o prazer físico, tudo que vemos, e o que nós temos de arrogância, de se mostrar melhor, de se mostrar maior, de se mostrar isso. Por isso não vem do Pai. E a palavra confirma isso. E é interessante que a gente começa a perceber também que a tentação ela tem 3 características básicas, 3 tipos de atuação. Primeiro, o desejo da carne, de sentir as coisas. Além disso, que se fala, o desejo dos olhos, de ter. Eu vi um sapato, eu vi uma roupa, eu quero ter aquilo. Então, um desejo. E outro, a soberba da vida, de ser mais do que é. Então, nós conseguimos ver isso nessa passagem da Eva. Vocês veem, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, sentir o gosto, agradável ao paladar. Ter, ser atraente aos olhos. E desejável para dela se obter discernimento. Ser maior, ser melhor do que os outros. E isso é uma estratégia que se é utilizada em muitas situações. Não é à toa que a Bíblia se fala que todas as histórias que nós temos aqui, tudo que é passado aqui é para o nosso ensinamento, para nós aprendermos. Então nós vimos isso lá com Adão, essas 3 características. Agora, qual é outra passagem também importante? Quando o Espírito Santo pega Jesus e leva ao deserto para ele ser tentado por Satanás. Vamos ver se está essa mesma característica lá. Sentir.
O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele já estava há 40 dias de jejum. Há uma discussão aí entre os teólogos se isso aconteceu depois dos 40 dias ou no final dos 40 dias, mas já estava um bom tempo lá. E aí, pão, gostosinho, tudo mais, sentido. Mas essa pedra é uma coisa gostosa. E aí, Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Também o diabo levou a um lugar mais alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, então você me adorará, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adora o Senhor, Deus está perto do culto. Então, Jesus, eu te dou tudo aqui na terra. É assim que ele estava tentando Jesus. E aí o ser que é bastante interessante, ele vai lá e fala assim: olha, Jesus, você quer ser famoso, quer ser aceito por todos, quer que todos vejam você, que você seja aclamado, é o Messias, o que vai fazer tudo? Pega e se joga daqui de cima. E aí vem os anjos, seguram, vai ser um show típico, show que tem hoje muitas luzes, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber, e você vai ser considerado o cara por todos. E aí o diabo leva ele a Jerusalém e fala essa mesma coisa: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E aí Jesus responde: dito está, não põe à prova o Senhor meu Deus. Então essa estratégia de sentir, ter e ser é uma estratégia que é muito utilizada, né, nessa área de tentação contra nós, para que nós pequemos. Agora, o que eu tenho a ver com tudo isso? Como é que isso se aplica à nossa vida? Nós estamos falando uma história lá da Adão e Eva, nós estamos falando depois de Jesus no deserto. O que isso tem a ver com a nossa vida aqui hoje? Como que isso acontece conosco hoje? Acontece assim: quando você estiver mal, fragilizado, vão vir essas mesmas tentações. Sentir. Quando você estiver se sentindo mal, você estiver deprimido, ou você estiver... Porque na vida nós teremos aflições, nós vamos ter uma série de problemas. Quando a gente tem altos e baixos, né? Quando nós estivermos mal, vai vir aquele que vai falar: não, faça alguma coisa que te vai sentir bem. Você tem que procurar a sua felicidade, vai lá e faz alguma coisa que te dá prazer. Daí vem o cigarro, vem a bebida, vem drogas, pornografias, seriados, filmes. Não tem nada contra seriados e filmes, mas ficar 5, 6 horas, 10 horas na frente de uma coisa pode ser alguma coisa que tenha um impacto ruim na sua vida. Então, assim, se você sentir prazer, o que te fizer sentir bem, isso vai resolver. E nós sabemos que isso não é verdade. Muitas vezes nós já passamos por isso, já vimos que não adianta nós buscarmos saída, nós buscarmos uma solução em alguma coisa que temporariamente nos faz sentir bem, mas não se sustenta. O ter. Quando a gente ouve muito isso: olha, você está mal, você está deprimido. Então você ouve aquela voz assim: então vai lá no shopping, compra alguma coisa. Vai lá fazer umas comprinhas. Você está mal, você está deprimido, vai fazer umas compras, compra um carro, compra alguma coisa. Vai comprar alguma coisa. Vai comprar alguma coisa que isso vai te fazer sentir melhor, isso vai preencher o seu vazio. E se você não tiver dinheiro, melhor ainda, você põe no cartão. O cartão está aí, que você vai fazer. Isso que isso que a tentação vai nos fazendo. O Marcelo está falando, eu passei por isso. Um pouquinho, Gui. Eu passei por isso. Eu tinha um vazio dentro de mim, eu perdi uma pessoa que era muito importante na minha vida, uma tia que era que nem mãe, e deixou um vazio enorme. E aonde que eu achava esse vazio, onde que eu me enchia? Eu não conhecia o Senhor, como eu conheço hoje, era no shopping gastando.
gastando, gastando, gastando. E aí vinha o sentimento de culpa quando eu chegava com as sacolas, era só feliz na hora que eu comprava, né? E me endividei, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. Ainda bem que eu tenho um marido assim abençoado, porque não era nem para eu estar aqui casada com ele hoje, né? Que me perdoou e falou: vamos em frente. Uma amiga e irmã maravilhosa aqui que, né, nós fizemos cura e libertação, e aí mostrou onde era a raiz do problema, né? Onde era. O Espírito Santo foi, usou a vida dela e mostrou onde era a raiz do problema. A gente pôde orar e pôde, né, quebrar esse ciclo. Pedi para o pastor Choro uma vez, eu não sei se ele lembra, ele foi no Panambi, eu falei: pastor, ora por mim. Foi antes do Cura e Libertação. Ora por mim, pastor, eu tenho um negócio que eu gasto que eu não tenho. Quando eu fui ver, eu já gastei. Quando eu fui ver, eu já fiz. Né? E ele orou por mim. Glória a Deus, eu estou aqui, ó, curada, em nome de Jesus. Né? A gente passa umas tentaçõezinhas ainda. Né? Vai no shopping, vê uma coisa, mas aí eu falo, às vezes eu falo, vou dar uma volta. Depois, qualquer coisa, eu volto. Aí eu vou nessa volta, daqui a pouco eu volto, eu não volto. Né? Então, a gente tem que fugir das tentações. Mas é só um parênteses aí. A outra tentação é com relação ao ser, lembram? Falando. E acontece muito isso na nossa vida. Pô, nós estamos aqui, ó. Pô, que bom que, ó, você é um pastor, todo mundo quer ouvir você indo lá levar a palavra. Olha, você ser reconhecido. Olha, você leva a palavra bem, todo mundo quer te ver. Ou no trabalho, você está sendo super reconhecido, ou financeiramente reconhecido, ou então academia, o pessoal que vai lá, malha, faz, não tem nada contra a academia. A academia é importante, é muito importante, mas até que ponto? Para quê? Para você ficar com um corpo bonito, para quê? Aquelas roupas todas agarradas, todas assim, para você passar na rua e alguém ver e falar, olha, todo mundo olhar, desejar. Essa é a tentação de ser. Muitos caem nessa tentação de eu ser alguma coisa, achando que se for desejado, se for aceito, se tiver sucesso na carreira, né, ou sucesso financeiro, isso vai cobrir o buraco que nós temos, a falta que nós temos. E não, isso não vai. A Bíblia nos fala, e nós vamos continuar falando, a palavra nos fala, isso tudo são estratégias que são utilizadas para nos tentarem, para fazer com que nós pequemos. Mas nós não precisamos pecar. E nós vamos falar agora um pouco por quê. Como? Como lidar com a tentação e com o pecado. Alguns ensinamentos que a palavra nos dá para que nós possamos estar utilizando. Pois, de novo, Jesus é o bom pastor. Ele não veio só levar os nossos pecados, só, entre aspas. Ele não veio só fazer, ele veio nos ensinar também a como nós lidarmos com tudo isso. Né? Então, primeiro ponto, consciência do que é natural e o que é sobrenatural na tentação e no pecado. Como nós falamos, como foi falado, né? Nós precisamos controlar o nosso impulso, a nossa vontade, o nosso desejo. Muita gente fala, olha, eu tô realmente sendo muito opresso, eu tô pecando muito, eu estou sendo levado muito a fazer muitas coisas, e acaba jogando toda a responsabilidade no sobrenatural, que ele está sendo perseguido e tudo mais. Mas a gente vê na palavra que não é assim. Nós vamos passar por aqui. E é muito importante que a gente saiba exatamente, eu estou passando por tudo isso, que é importante a gente se relembrar e lembrar dos conceitos. Porque se eu tenho um conhecimento correto, eu tenho uma fé correta. E aí eu ajo corretamente. E aí eu vou estar mais próximo de Deus, com certeza. Então, como é colocado, se você fizer o bem, não vai ser aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui já está dando uma dica de que é essa passagem. Essa passagem é de Caim e Abel. Antes de Caim matar Abel, depois de Caim e Abel, isso é Deus falando com ele. E falando o seguinte, o pecado está à porta. Você está sendo tentado. Ó. Se você fizer direito, você não vai ser aceito. Mas você, Caim, você tem que ter autocontrole. Você tem que ter domínio próprio. Você precisa dominar
esse sentimento. Então é esperado de Deus, Deus espera que nós façamos a nossa parte. Não é algo totalmente sobrenatural. É sobrenatural quem vem, e o tentador é sobrenatural e tudo, mas as sensações, as tentações são naturais, são nossas. Também é esperado assim, por exemplo, nessa passagem, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se é cuidar-se para que não se caia, há uma forma de você não cair. Vigiai e orai, nós temos que vigiar e orar. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós temos que resistir ao diabo. Não é Deus vindo e fazendo tudo. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade nisso. É uma parcela, mas é como um trabalho conjunto, né? A segunda parte que a Bíblia fala, que é mais importante de tudo, é: encha-se do Espírito e busque socorro e ajuda nele. Jesus, vamos falar de Jesus. Jesus é o exemplo. Se valeu para Jesus, tem que valer para nós. Jesus, cheio do Espírito Santo, depois que ele foi batizado no Jordão, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus mesmo se encheu do Espírito Santo para ir. Nós temos que buscar proximidade, nós temos que buscar solução com ele. Não, se nós formos falar em 1 Coríntios, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então a tentação, o sentimento é natural. A situação é o que nós vamos estar vivendo aqui, que nós temos que agir. Agora, o que é sobrenatural é o escape que ele vai permitir. Nós temos que buscar nele isso. E somente buscando nele nós conseguimos. Mas nós temos que buscar, nós temos a nossa parte de atuação. Em Hebreus, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Quando eu falo essa palavra trono da graça, tem um outro pastor que fala isso, eu acho muito interessante. A gente sempre vê Jesus como amor, mas também como justiça, né? Fala de trono, de justiça, mas também há o trono da graça. Ele está lá, disponível, de braços abertos, disponível a nos ajudar, a nos dar estratégias e formas de lidar com isso. Então nós nos aproximamos dele com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então ele nos ajuda e é muito importante nós buscarmos, sabemos onde nós estamos buscando essas forças. E buscarmos isso de forma contínua. Porque, bom, nós temos a nossa parte nisso. Deus é o que vai te dar estratégias, que é o que vai te dar forças, que é o que vai te dar coisas. Mas nós temos que estar buscando ele a toda hora. Nós temos que estar buscando ele e ver o que ele nos ensina para fazer. Vou dar um exemplo disso. A estratégia dele, a força dele, nós conseguimos quando nós estamos em Jesus. Mas tem uma outra passagem, que é essa passagem. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Como é que nós estamos alimentando a nossa mente? Como é que nós estamos alimentando a nossa vida? Nós passamos a nossa vida toda pensando em coisas que não estão ligadas a Deus, não são coisas que vêm de Deus. Nós temos sim responsabilidade em tudo que nós fazemos. E aqui está bem claro. Busque o que é do alto. Não tem nenhum problema ouvir músicas, músicas específicas que não sejam louvores, que não sejam. Mas assim, como que tem algumas que são complicadas,
muitas são complicadas, mas o ponto é, aqui que está sendo levantado, com o que você está enchendo a sua vida? Nós, quando temos algum problema, alguma dificuldade, ou temos alguma angústia, lá em casa nós aprendemos aqui que uma coisa ótima é essa, põe louvor para tocar, vamos ouvir louvor, e aí ouvindo louvor, isso vai transformando o nosso dia, vai transformando tudo. É sobrenatural o que é feito? É, mas depende de uma ação nossa. Ou eu vou ficar com a televisão ligada o tempo inteiro lá, ouvindo só gente que morre, gente que não faz. Você passa o tempo inteiro ouvindo notícias e não vai se alimentando com o que você precisa também se alimentar, que é o que vem do alto, que é o que vem de Deus. Então, eu estou tentando aqui, gente, compartilhar com vocês um ponto que é, nós temos responsabilidade, nós temos o que fazer. Por isso que nós falamos que nós vencemos tudo em Jesus. Vencemos tudo eu posso nele, nessa graça. Ele dá todas as estratégias, mas nós temos que tomar essa iniciativa. Por exemplo, há uma frase que eu acho muito interessante, que é a graça que nos fortalece ou nós nos fortalecemos na graça? É Deus que faz tudo, e nós, assim, nós estamos numa posição passiva ou não? Nós temos que buscar a graça, buscar a presença dele, nos encher, e a gente volta. Jesus se encheu do Espírito quando ele foi para a tentação. Nós temos que nos encher de Deus, nós temos que nos encher do que vem dele. Não menospreze a tentação. Aqui é um ponto muito importante, que é para nós tomarmos cuidado, um ensinamento muito importante, cuidado com essa síndrome do supercrente que eu falo. Muita gente pega aquela frase e põe, tudo posso naquele que me fortalece. E coloca completamente fora de contexto isso. Não, eu vou lá, agora eu sou cristão, entreguei minha vida a Jesus e tal, e pronto, já posso e já vou encarar qualquer problema, já vou sair entrando em qualquer briga, já vou sair entrando em qualquer coisa. Muita gente faz isso, e isso é um erro. Isso é um erro, porque há uma ilusão de que você vai entrar numa situação e você não vai se corromper, e você não vai se influenciar. Eu vejo muito isso com jovens, eu vejo isso com a minha filha, eu vejo isso com muitos. Não. Eu já sei o que é certo. Eu já sei o que é certo. Mas a Bíblia nos fala, não nos se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu tenho aqui uma ilustração que eu me lembro bastante, é a questão de futebol. Eu fui poucas vezes no estádio de futebol. Mas quando você está no estádio de futebol, você está lá numa torcida de um dos times, e aí o time está indo lá e faz um gol. Está indo fazer um gol. Você pode nem torcer para aquele time, gente, mas está todo mundo junto, e torcendo, e gritando, e é gol, você já sai abraçando todo mundo, e fazendo. Você é levado a isso. Não tem como não se... eu vou ser um cara comedido, eu sou um cara que não quero abraço. No final, você pula com todo mundo lá. Não há como nós não nos corrompermos. Nós somos assim. E por isso que Deus nos dá todas essas instruções. Conhecendo como nós somos, Ele nos dá todos esses alertas. E aí, falando mesmo de futebol, a mesma coisa, você vai também numa coisa também que chama atenção, é que você vai lá e você ouve muito palavrão, você ouve muita xingar juiz, você ouve muita coisa assim e tal. Aí você fala, não, eu sou crente, forte na palavra, tal. Mas se você passa o dia inteiro, você passa todos os seus fins de semana, você sai, você vai com uma turma que só fica xingando o juiz, só fica falando palavrão, você acha que isso não vai corromper a sua vontade? Você não vai ser levado a pecar? Então, atenção, não se acha, Deus nos deu graça, nos deu seu poder e nos deu estratégias, nos deu inteligência, nos deu estratégias para saber lidar com isso. Nós temos que usar a inteligência cristã.
a estratégia cristã para estar O liderando Marcelo tudo deu um isso. exemplo, não sei se ele vai dar agora, de uma festa de casamento, né? A gente está nesse mundo, a gente tem amigos também do mundo, família, né? Então ele fala, você vai numa festa de casamento, aí lá tem bebida, tem música do mundo, tocando, os noivos dançando e todo mundo dançando. Há algum mal nisso se você não for encher a cara, se você não for beber, se você não for... Não há nenhum mal, mas você tem que ter o discernimento, né, que vem do Espírito Santo. Vai chegar uma hora que é melhor você sair. Porque vai a hora que o pessoal já bebeu demais, que vai falar o palavrão, que vai fazer besteira, ou que vai aquelas músicas que ficam piores mais tarde. Então, você foi no casamento, você aproveitou, você abençoou, e depois vai embora. Então, são estratégias que a gente tem que usar na nossa vida para fugir do pecado, para fugir, né? Então, assim, é o que o Marcelo está falando. O pecado existe, nós somos pecadores, né? Nós vamos pecar, mas Deus nos dá estratégias para a gente fugir do pecado. E a gente tem que estar atento a isso o tempo todo, vigiando. Perdão. Isso mesmo. Aí, 2 Timóteo, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afaste-se, afaste-se, não fique dando sopa ali, não fique fazendo. O que é muito diferente daquela questão, muitos ainda falam, não, mas Jesus se sentava com os pecadores, tal, não sei o quê. Eu gosto muito que o pastor Marcel, uma vez, numa aula, e assim, curso de obreiros, o curso seminário é fundamental para todos nós, é fundamental para tudo. Tudo que eu tenho falado aqui, basicamente tudo isso, aprendendo no curso de obreiros, muito de Romanos a gente viu essas 2, 3 semanas atrás, vendo. Mas o pastor Marcelo ele falava uma coisa, a diferença é que quando Jesus se sentava na mesa com os pecadores, ele estava indo lá não para falar do trabalho deles, ele estava para falar do trabalho dele. Ele ia lá para falar dele, promover a cura, promover o que fosse necessário, mas levar o reino para os outros. Não é para você ir e se manter. Então, a gente fala muito sobre essa síndrome do supercrente, aí, tudo posso, está muito fora do contexto. E aí aqui fala, afaste-se da iniquidade, afaste de toda forma de mal. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. A gente vê a história de Potifar, de José com a esposa de Potifar, naquela situação em que a esposa já tinha tentado ele várias vezes, e ele tinha fugido, saído pela direita, pela esquerda, aí ele chega numa situação em que ela manda todo mundo embora da casa, já está todo mundo lá, ela vai lá e prepara o quarto, ela fala com mirra, com tal, prepara tudo e fala, José, vem aqui, ó, meu marido está viajando, não tem nenhum servo, ninguém vai ver nada, ninguém vai saber de nada, vem aqui, vem ficar comigo. E José, sabiamente, pega e vê, não é ninguém, Deus está vendo. Esse é o pecado, a gente recebe, ele suaviza a tentação, suaviza a situação. Ninguém vai estar vendo, ninguém vai estar fazendo, ninguém vai estar sabendo de nada. Não, vai estar, Deus está vendo, Deus está sabendo, vai te levar a pecar. E aí ele saiu correndo. É a questão da imoralidade sexual. Não se coloque numa situação assim. Se tem problema de pornografia em computador, arranca o computador, tira. Não se coloque numa situação assim. Por exemplo, um outro ensinamento e uma outra instrução, ordenança: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Eu lembro muito das rodinhas de discussão no trabalho, em que você vê, às vezes, muitas vezes no meu trabalho, tinha colegas de trabalho e conversando, e alguns fazendo fofoca, e alguns falando mal um dos outros e tudo mais. Você vai ficar ali participando? Você vai ficar ali naquele meio? Uma hora isso pode corromper. Então, sai daí. Não participa de nenhum tipo de conversa como essa. E
Por exemplo, a questão do orgulho. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tome cuidado com isso. O orgulho também é uma das formas que mais nos impactam, que mais nos fazem estar pecando. Bom, outra forma que nós aprendemos, como lidar com a tentação e o pecado. Não menospreze a tentação. Agora, não desanime quando pecar. Nós não temos que desanimar quando nós pecarmos, pois nós somos filhos de Deus, independentes do que fizermos. Servos de Deus, e uma coisa interessante também, o pastor falando, servos de Deus podem ser indolentes, preguiçosos e descuidados. Não é por isso que não vão ser filhos deles. Deus quer ver você melhorar, quer ver seu coração, que você está buscando melhorar, você está buscando a fazer. Mas você tem você pode ter uma série de dificuldades. Então, se cair, você cai, se levanta, arrepende, pede, recebe perdão e segue em frente. Mas nós não estamos falando aqui daquele pecado, nós estamos falando daquele pecado eventual. Porque quem não peca hoje, né? Quem não peca? Nós somos todos pecadores. Então, uma ilustração muito boa com relação a essa questão de pecado e pecado recorrente. Uma coisa do pecado individual é você tem uma poça de lama, você vai estar passando lá, você pisa, ou você é respingado pela poça de lama, aí você volta para casa, você vai, lava a roupa, limpa, pisou o sapato, lava o sapato, engraxa o sapato e tal. Melhor, resolveu tudo, você não vai passar mais por ali, foge dela e segue para frente. Outra coisa é você ter uma poça de lama, e você vai lá, você pisa nela, e você gosta dela, aí você senta na poça de lama, aí você bate mão na poça de lama, aí você fica rolando na poça de lama. São duas coisas muito diferentes. Muito diferentes. Então, por exemplo, e é isso o que Deus não suporta. Todo aquele que é nascido de Deus e não pratica o pecado, porque todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, até a versão da Almeida, ela mudou em 1980, mais ou menos, justamente para colocar esse não pratica. Antes era não peca, é não pratica o pecado que ela fala. Não é para você deitar na poça de lama e tá seguindo. Essa é a diferença, porque todos nós somos pecadores e Deus nos ama, Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe do que nós estamos fazendo. Nós temos que levantar, se arrepender e seguir. Se, porém, andarmos na luz, confessarmos os nossos pecados, se você andar na luz, como Ele está na luz, teremos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É muito importante nós confessarmos, é muito importante nós trazermos para a luz isso. E isso acontece muitas vezes com aqueles pecados de estimação. Tem uma história que um pastor lá do Nordeste, que a minha sogra gosta muito de ouvir, ele fala uma ilustração lá da região, que ilustra muito bem isso daqui. Ele fala que tinha uma situação lá no interior, numa fazenda lá no interior, em que nessa fazenda lá no interior tinha uma mãe, 2, 3 filhos e um pato. E um patinho lá andando. E aí ela gostava do pato, amava o pato, e o pato ficava lá correndo, tal, e os filhos cresceram, tal, e ficavam brincando o dia inteiro com o pato, e ficavam andando de bicicleta atrás do pato, e correndo, tal. Uma hora, o menino estava de bicicleta atrás do pato, e o pato errou, e aí o menino passou por cima do pato. E aí o pato morreu. Aí ele ficou desesperado. Minha mãe ama, adora esse pato, tudo maravilhoso, o que eu vou fazer? Ela vai me dar uma surra, tudo mais. A irmã dele pegou e falou, não, peraí, vamos lá, vamos pegar, vamos enterrar o pato e vamos dizer que ele sumiu, que ele fugiu e foi. E aí é o que eles fizeram, não vamos falar nada para a mãe. Só que aí no dia seguinte, tudo que a gente faz de errado tem um preço. No dia seguinte, ela veio e começou com ele. Olha, mas eu quero que você varra a casa. Varrer a casa? Eu não. Lembra do pato? Varra a casa. Tá bom, vou varrer a casa. Passe pano na casa. Não, passar pano. Lembra do pato? O pato. Vai lá na casa.
E aí vai, arruma a cama, lava a louça, faz isso um dia, uma semana, um mês. Chega no final, ele já não aguentava mais e estava falando, pô, saiu muito caro isso. Essa história eu já devia ter falado para minha mãe e tal. Aí ele vai lá e vai falar para a mãe. E ele vai falar para a mãe e fala assim, mãe, olha, eu tenho uma coisa para te falar, eu não estou aguentando mais. Fala, meu filho, você não está aguentando mais, mas a senhora vai me dar uma surra. Ela fala, vou te dar uma surra, mas me fala o que é. Tal. Aí ele fala, ó, mãe, o pato sumiu, né? Não sei, não. Aconteceu isso. Foi isso. Aí a mãe olha e fala assim, meu filho, vocês são os amores da minha vida. Vocês são os presentes de Deus que nós tivemos. Eu cuido de vocês. Você acha que vocês estão correndo lá no quintal e eu não estou olhando vocês? Eu não estou prestando atenção em vocês? Eu estou prestando atenção em vocês. E eu estou cuidando, estou vendo tudo de longe. Naquele dia da história do pato, eu estava lá em cima e eu ouvi você passar por cima do pato. E eu vi, mas você não quis me falar nada, eu também tive que ficar esperando. E não falei nada. E agora ele vai tomar surra, tá? Mas tem toda a história, tal, não sei o quê. Mas é isso que o nosso inimigo faz com pecados escondidos, com situações escondidas, não confessadas. Nós temos que confessar, porque tudo tem um preço, e principalmente essas coisas que são escondidas. Então, nós temos que saber tudo isso e ter coragem, saber da nossa filiação de Deus, saber que Ele é o nosso Pai, e ir lá e confessar, trazer a luz e seguir. E, amados, nós temos um ministério que temos pastores abençoados, né? Temos irmãos abençoados. Então, se tem algum pecado que você ainda não confessou para o Senhor, um pecado que às vezes está uma iniquidade, que você vai, peca, e você tem até vergonha, não sabe o que fazer com aquilo, procura os nossos pastores, vem, a gente tem o culto também de cura e libertação, procura. Né? O Senhor quer te libertar disso. O Senhor não quer que você fique preso no cativeiro. Né? Porque aí quem prende é o inimigo. O Senhor não quer isso, Ele quer te libertar. Então não deixa para amanhã, sabe? Não deixa para depois. Procura os nossos pastores, procura os obreiros, os diáconos, que o Senhor vai te libertar, vai usar a vida deles, confessa o pecado e fica livre disso, fica liberto disso. Amém? Não pense que pecar é a única opção. Não pense que eu preciso comer, ou eu sou provedor de casa, ou eu tenho que trazer alimento para casa, ou eu tenho que cuidar, tenho que trazer cura. Então eu tenho que pecar, eu tenho que roubar, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem até um exemplo, acho que não sei se o Marcelo sabia disso. Eu tinha uns 15 anos mais ou menos em Santos, e meu pai tinha horário para chegar em casa, né? Era 10 horas, eu tinha que estar em casa. E nós tínhamos na Feira Hippie, aqui em Santos, que era feirinha que vende artesanato. E uma amiga e um amigo. Nós fomos a pé, até porque eu morava pertinho da praia, e na volta, um rapaz tentou nos assaltar. Na hora que ele veio com a faca, assim, que eu vi que ele foi pegar um assalto, eu olhei, saí, me desgrudei dele e corri, que eu sabia que tinha um policial na frente, foi bem em frente da casa de um coronel da Capitania dos Portos, e tinha um policial ali. Mas, enfim. E ele foi preso, pegaram, e aí no dia do julgamento, no dia da audiência dele, a irmã dele veio, porque eu entrei como testemunha, porque eu não fui assaltada, né? Ele pegou o meu amigo e minha amiga, e eu fiquei escondida. E aí ela veio para mim. Ai, por favor, perdoa o meu irmão e não fala que ele assaltou, que ele roubou. Ele estava desempregado. Ele tem filho para sustentar, e ele perdeu a cabeça. Eu falei assim, eu perdoo, eu entendo, mas como é que aí eu vou mentir? Tem outra situação. Né? Tudo tem uma saída. A saída não é roubar. Né? Ele podia ter pedido para a gente. A gente tinha um dinheirinho lá. Né? Então, tem saída. A nossa única saída não é o pecado. Para tudo, Deus dá uma saída, dá um escape para a gente. Então, não se coloque assim, eu não tenho outra alternativa, eu tenho que fazer isso, que é errado, que eu sei que é errado, ou se não sei. Mas peça para Deus, peça a direção do Espírito Santo, que Ele vai nos guiar e vai fazer a gente passar por qualquer situação. Tudo passa. Tudo passa nessa vida. Amém? Por exemplo, a passagem aqui na Bíblia que dá suporte a isso, nós já falamos sobre ela. O diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. É uma coisa
ele estava com fome. Quantos milagres ele fez, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, tudo mais. Ele podia, na cabeça dele, tentar justificar que ele precisa, ele vai fazer muito mais bem vivo do que alguma coisa. Mas não. Pecar não é a única opção. A outra coisa é, não trate o pecado como algo irrelevante. Outra estratégia. Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem, é só uma fofoca, ou é só um dinheirinho que eu tenho que dar ali, senão as coisas não andam, é só uma coisinha errada que eu tenho que fazer aqui, porque a vida é assim, as coisas são assim, é só isso. Nós não podemos minimizar isso, achar isso como coisa irrelevante. Por exemplo, a mesma passagem, o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande essa pedra, se transformar em pão, o que seria muito fácil para Jesus, mas por que ele não podia fazer isso? Porque ele se veio como homem, e ele está mostrando aqui, está nos ensinando que ele consegue passar por todas as tentações, ele consegue não pecar. Se ele tivesse feito só aquilo lá um pouquinho, de repente, depois Satanás ia apontar o dedo para ele e falar assim, você passou porque você é Deus, porque isso, você aguenta passar as tentações, não pecar, porque você é Deus e você faz essas coisas. Mas ele seguiu. Às vezes uma coisa que pode parecer, Satanás não pediu para ele, xingue Deus, ou fale mal de Deus, ou fale mal do Pai. Não, pega essa pedrinha e transforma em pão. Você está morrendo de fome mesmo? E às vezes a gente vê que às vezes uma pequena coisinha, essa pequena coisinha depois vai nos assombrar, vai ser apontado para nós, porque o inimigo que faz é apontar para nós sobre isso. E como último ponto que eu queria estar trazendo aqui é praticar a atitude de tolerância zero, que é também um ensinamento. Nós estamos vendo sobre os ensinamentos, né, que nós temos na palavra, para que nós não façamos algo que nos afasta de Deus. Essa questão da tolerância zero é algo que é até cientificamente conhecido, e quem é da área de segurança conhece bastante essa questão da tolerância zero, né? Eu fui estudar sobre isso daí, um trabalho feito há 8 anos, há 10 anos, alguma coisa assim, por um sociólogo e um psicólogo dos Estados Unidos. Eles fizeram um experimento. Eles fizeram um experimento que foi chamado experimento das janelas quebradas, que é a estratégia das janelas quebradas. Como é que eles fizeram esse experimento? Eles foram lá, pegaram um carro e colocaram num bairro, que era um bairro muito pobre, com alta taxa de violência, com muita coisa ruim. O carro foi lá, foi depredado rapidinho. Pegaram outro carro, o mesmo tipo de carro, colocaram num bairro que tinha uma situação melhorzinha, que tinha baixos índices de violência, que tinha uma situação econômica, e o carro ficou lá. Mas depois de 3, 4 dias foi roubado. Não, aí o carro ficou lá, desculpa. A experiência é essa, e o carro ficou lá. E aí eles fizeram uma experiência, eles pegaram esse carro que eles colocaram nesse bairro aqui mais violento e quebraram as janelas. Aí, mais rápido ainda, voltaram lá, não tinha pneu, não tinha roda, não tinha nada. E pegaram nesse bairro com menos violência e também quebraram a janela. No primeiro dia não aconteceu nada, no segundo também não, mas no terceiro o carro já começou a ser depredado, no quarto já foi acabado. E aí eles expandiram esse experimento fazendo em alguns prédios. Eles pegaram alguns prédios e falaram, deixaram umas janelas quebradas assim e começaram a ver como é que o pessoal começava a cuidar. Daqui a pouco a grama já não estava mais bem cuidada, daqui a pouco o pessoal já passava por cima, já não cortava, já não fazia. Então eles chegaram a essa conclusão, fizeram vários estudos e chegaram a essa conclusão. Quando você abre essa brecha, quando você vai e você aceita alguma coisinha menor, a tendência é desandar o todo. Você vê o Bloomberg, que foi um prefeito de Nova York, ele usou isso muito na parte de segurança, ele instituiu aquele processo de que
em Nova York, se você jogasse um papel no chão, eles estavam com altas taxas de violência isso serve para certos bairros. Se você jogasse um papel no chão, se você no metrô fizesse alguma coisa que quebrasse alguma coisa, você recebia uma multa forte na hora e não tinha. E aí você fala, o que é importante? Jogar o papel no chão, ser multado ou ser atrás dos assassinatos e tudo mais? Não, eles seguiram toda essa linha de que vamos cuidar do pequeno, vamos cuidar das coisas, vamos cuidar de nós estarmos no caminho certo, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, agora voltando. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas o caminho estreito significa que se você der mudança um pouquinho de direção, aqui pode parecer que é um nada, mas daqui a um mês, um ano, tal, você vai estar muito longe do caminho. Então, você não pode. E isso, eu falei da ciência, mas isso é bíblico. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, amados, nós estamos aqui, eu estou aqui compartilhando algumas estratégias, alguns ensinamentos que Deus tem colocado e tem compartilhado conosco, para que nós possamos nos afastar do pecado, não nos afastar de Deus, mas lidar com a tentação, mas nos afastar do pecado e manter proximidade com o nosso Deus, que só através dele a gente consegue lidar com tudo isso. Amém. Ó, me perdoem, porque hoje ele falou muito, né? Hoje ele não deixou quase nada para mim. Eu estou vendo a hora lá, eu estou vendo... Está me cutucando eu aqui. tinha não sei se vocês muita viram, coisa para falar, muitos exemplos para dar, mas não vai dar, infelizmente. Mas eu acho que o foco, e o Marcelo terminou, é assim, a tolerância zero para o pecado. Então, a gente tem que estar atento, é com a antena ligada mesmo. Viu que vai pecar, foge. Não vai. Pecou, deslizou, Senhor, me perdoa, muda de direção, não faz mais. Porque, assim, Jesus está voltando. Né? E hoje, no culto do Panambi de manhã, na hora que o pastor Jaime pegou para abrir o culto, né, para começar a orar, ele começou a falar, não tinha dado 3 palavrinhas, entrou um som da cabine alto, assim, era o pastor Ricardinho orando lá na Granja Viana. Eu, na hora, já reconheci a voz dele, mas foi assim, nem o pessoal da cabine sabe como é que aquilo foi aparecer alto no alto-falante, em tudo lá. Né? E o Anderson estava no som, o nosso diácono Anderson, e o telefone dele está assim do lado, e começou a tocar no telefone dele igual, né? Até o da bateria. Então, aí ele botou no grupo do louvor, quando acabou, ó, gente, assistam o culto, porque ninguém sabe por que aconteceu isso, é de Deus. Cheguei em casa, fui assistir, né? Fui assistir o pastor Chore falando. E vem muito de encontro com uma visão que o Senhor me deu, e eu peço permissão para o pastor, porque foi uma visão profética. Ele me deu no comecinho do ano, acho que foi no dia 2, dia 3, eu estava gravando um áudio para o pessoal no grupo do WhatsApp, para o pessoal do Panambi, dos pastores, diáconos e obreiros, né? Desejando feliz ano novo, falando com eles e tudo mais, profetizando na vida deles. De repente, o Senhor me deu a visão, e Ele me deu essa visão que eu vou compartilhar com vocês, e na hora eu me emocionei, eu comecei a chorar, até parei o áudio, de tão forte que foi. É uma visão linda por um lado, mas muito perigosa e triste por outro lado. A visão que ele me deu, enquanto eu falava com os obreiros, era de uma mão, pensa numa mão grande, tipo do Cristo Redentor, mas assim, virada para baixo, uma mão muito grande, e nós, era a mão de Deus, né, a mão de Deus, e nós que somos dele, embaixo. Então, assim, era uma mão grande, e nós todos, a igreja do Senhor, né, a igreja de Cristo, embaixo. E ele falando, e assim, as pessoas desesperadas, não nós que estávamos embaixo da mão dele, mas as pessoas em volta do mundo. E ele falou para mim, ele assim, sabe, eu escutava assim, o Espírito Santo falando, este ano vai ser um ano de coisas terríveis no mundo. Eu tenho até um temor em falar isso. Ele falou, vão ser dias muito difíceis. O que aconteceu no passado foi fichinha, perto do que vai acontecer esse ano para o mundo. Pode ver, o incêndio nos Estados Unidos, a casa do pastor estava lá. E o que ele falou? Ele falou, mas eu cuido dos meus. Quem é meu está debaixo dessa proteção, está debaixo dessa mão. E aí a visão dava assim, a mão fechada assim, e nós né, a igreja todos embaixo,
aquele caos no mundo. E aí nós, a Igreja de Cristo, a gente pegava, sabe? A gente ia pegando as pessoas desesperadas com a mão para a gente e a gente puxando. E um puxava daqui, eu que estava dentro, puxava para dentro. E puxando, e ele falava, eu estou cuidando dos meus, e vocês têm que fazer a diferença nesse mundo. Nós somos do exército de Cristo, e foi o que o pastor Chori falou, nós temos que construir. Nós temos que trabalhar para o Senhor. Né? Se tem fôlego de vida no nosso nariz, no nosso pulmão, é para Ele. É para servir a Ele. E é no que Ele pedir, é no que Ele falar. Quando o pastor Chori chegou para a gente, para o Marcelo, nessa semana, o pastor Chori está falando para a gente pregar na Viliná. Eu estava sentada no chão brincando com a minha cachorrinha, eu olhei para a cara dele e falei, eu não vou dizer nunca não. Pode ser o que for. Vou fazer aqui cara de paisagem e fingir costume? Não. Dá um temor? Dá nervoso? Dá. Mas eis-me aqui, Senhor. É a palavra dele, não é sobre mim, né? É sobre ele. Então, amados, essa visão foi muito, muito triste, por um lado, porque a gente vê que muitas pessoas vão estar numa posição e num lugar muito ruim, mas que os dele ele estava aguardando. E eu posso dar esse testemunho. Eu e o Marcelo, nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, que só quem é do Senhor entende. Eu falei isso no Panambia 2 semanas atrás, eu falei, quem é do mundo vem para a gente e fala, como é que vocês estão aguentando? A gente está num desertinho, numa área aí, né? Como é que vocês estão aguentando? Os do mundo. Os do Senhor, ninguém veio para a gente e perguntou, como é que vocês estão aguentando? A gente sabe, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que provê, que nos sustenta, Ele está fazendo o sobrenatural. E foi nesse tempo de deserto, que eu creio que está no finalzinho, mas né, o Senhor é que sabe, eu fui liberta, já logo no comecinho do curso de cura e libertação, eu fui liberta de um espírito de morte. Um espírito de morte que me assombrava e que ele falava, você vai morrer entre 54 e 55 anos. Eu fiz 55 anos dia 29 de agosto. Eu fui liberta no primeiro culto aqui. Foi a pastora Silvana que orou por mim, acho que foi, ou foi a pastora Eliane, uma das duas que orou por mim, eu falei. Aí não, foi a pastora Shirley. Pedi para ela, falei, pastora, eu vivi isso que a pastora Eiko viveu. Eu quero ser liberta disso. Porque aí o Espírito Santo falou, é um espírito de morte, porque eu não achava que era um espírito de morte. Veja o engano do inimigo. Eu achava que era o Espírito Santo falando, me avisando já, que era para me preparar. Olha que engano do inimigo. Então, amados, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E aí, no meio do ano, tivemos o privilégio, que para mim é um privilégio assim, eu me ajoelho aos pés do Senhor em gratidão de sermos consagrados pastores nesse ministério. E quanto mais é dado, mais é cobrado. E a gente está aqui para servir. É servir no que for. No que for. É arrumar cadeira, limpar banheiro, é o que for. Eis-me aqui. E eu amo servir, a gente ama servir, eu aprendi isso com ele. Em todos os momentos da nossa vida, os mais difíceis que eu vi o Marcelo passar, ele nunca deixou de servir, ele nunca deixou de ir para a igreja, ele nunca deixou de ir para a transmissão, ele nunca deixou de fazer nada. E ele é um exemplo para mim. E eu aprendi isso. E eu não digo não para o Senhor para nada. Às vezes eu vejo o irmão falar, desculpem se eu estou me alongando, mas é que a visão foi muito forte. E nós temos que abrir os olhos. Não dá para ficar sentado mais no banco, recebendo, só recebendo. Nós temos, como a gente pede para o Senhor misericórdia sobre a nossa vida, a gente não pede, Senhor, todo dia a gente tem que pedir, Senhor, misericórdia por mim. A gente tem que ter misericórdia pelo nosso irmão que não conhece o Senhor, que vai para o inferno, que está no engano. Se nós que somos do Senhor muitas vezes caímos no engano, imagina quem está no mundo. E a gente tem que ter misericórdia por essas vidas. E foi isso que o Senhor falou para mim. Né? Acorda, povo, acorda. A gente tem que falar, que nem o pastor Marcel falou, ore em língua, se enche do Espírito Santo. Para quê? Para você fazer a diferença no mundo. Enchendo a sua família, aí a sua família vai ser resgatada, vai ser salva, vai salvar o outro, vai salvar o vizinho. Jesus está voltando e a gente tem que ter misericórdia e amor pelas vidas. Nós temos que fazer, nós temos que servir. Então, assim, é uma palavra, uma visão que ele me deu difícil, mas uma visão maravilhosa para nós. Para nós, porque a gente sabe que ele cuida. O que ele está fazendo por nós é sobrenatural. E isso nós temos vários irmãos que a gente tem exemplo disso. Então, ele vai cuidar de cada um de nós. Mas, assim, nós temos que buscar a santidade. É tolerância zero com o pecado.
Não dá para a gente viver no pecado. Não dá para a gente estar com um pé debaixo dessa cobertura e o outro pé lá no mundo. Não dá. Você não vai ter força para ajudar o irmão. É mais fácil o irmão te puxar e você ir para o vale, né? Para o inferno. Então, é tempo assim de acorda. Acorda. O Marcelo é mais tranquilinho no falar, mas a minha vontade, por amor, é pegar e chacoalhar assim e falar, acorda, acorda. Então, assim, glória a Deus, né? Glória a Deus porque nós somos dele. Glória a Deus. E que mais e mais vidas sejam salvas e libertas através das nossas vidas. Que cada um aqui seja instrumento do Senhor aonde pisar. Seja bênção aonde pisar, aonde for. Aonde for, que todos nós sejamos bênção, canal de bênçãos, para trazer nossos irmãos para o Senhor, né? Por amor a essas vidas. E eu até, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para o Senhor, deseja fazer isso, deseja estar debaixo dessa mãozinha. Dessa mãozinha não, né? Da mãozinha que eu falo do nosso amado, né? Mas debaixo dessa mão. E estar lá com ele na eternidade, porque isso aqui é muito raso, que nem o Anderson falou hoje, pregou. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. Quanto dura a nossa vida? 80 anos? 90? Isso acaba, é muito pouco perante a eternidade, perante nós estarmos com Ele, ou eternamente no inferno. Então, não deixe para amanhã, se você nunca entregou sua vida ao Senhor. Entregue sua vida enquanto tiver os louvores aqui, e venha procurar os nossos pastores, entrega sua vida ao Senhor, entrega sua vida para Ele. Se você está com o caminho que não está muito bom, peça perdão, se arrependa, endireita teu caminho, olha para o Senhor e deseja estar debaixo dessa mão. Porque debaixo dessa mão a gente sabe que a gente vai estar frutificando. E assim, o que ele falou muito é isso. Para nós, não tem problema de governo A, governo B. Para nós que somos filhos dele, ele vai prosperar, ele vai fazer. Entendeu? Então, assim, ele deu essa visão. E aí a mão dele ia abrindo. Conforme ia aumentando as pessoas, conforme a gente ia trazendo as pessoas, a mão dele ia abrindo. Então, ele deu essa visão que, assim, vai ser difícil, mas muitos serão salvos através das nossas vidas. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos e que todos tragam frutos doces para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Amém. A gente sente que Deus está trazendo o seu povo para debaixo da sua mão, né? É um privilégio. Eu lembro que isso é normal, tá? Todo recém-convertido, quando a gente se converte para Jesus, a gente faz de tudo para andar direitinho, sabia? Vocês lembram? A gente faz de tudo, a gente não quer errar em nada, né? E eu acho que Deus está pedindo para a gente voltar ao primeiro amor, tudo bem? Acho que Ele está dizendo, olha, Ele está dizendo assim, volta aquilo a ser novo convertido. O novo convertido é animado, é cuidadoso, a gente não quer pecar. É prestativo, Deus está pedindo isso para nós, tá? Às vezes, e depois de alguns anos, a gente começa a mudar um pouquinho, tá? A gente fica mais religioso, louva menos, canta menos, erra mais, né? E é ser humano, né, gente? E Deus está pedindo para a gente voltar ao primeiro amor. Volta a ser do jeito que você era, né? Eu acho que Deus está pedindo isso para nós, não é isso? Então, eu sei que Deus não vai pedir além daquilo que a gente consiga fazer, claro. Mas, aliás, daqui 2 semanas, no sábado, daqui 2 sábados, eu marquei lá com a doutora Luísa. Ela é lá de Campinas, eu vou buscá-la, hein? E ela tem um ministério de cura, de libertação. Vamos ser inteligentes, né, gente? Porque às vezes a gente precisa de alguém ungido para orar por nós, porque senão a gente não é curado. E ela tem esse dom. E às vezes a gente está com algum vício, algum problema muito complicado dentro de casa. E às vezes Deus está pedindo para você se humilhar e pedir, eu preciso de ajuda.
de uma oração, né? Você pediu oração para uma e Deus libertou. Sozinho, às vezes, a gente não consegue, tá? Então, daqui 2 semanas, lá na Igreja Viana, às 6 horas da tarde, eu vou trazer a doutora Luísa, tá? Ela é irmã da Sara Hayashi, né? Ela conheço há, quase 50 anos. E ela é serva do Senhor, ungida, viu, gente? Ungida, tá bom? Vamos voltar ao primeiro amor, tá, gente? Vamos ficar de pé aí, tá? Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir sua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a sua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da sua palavra, Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir sua voz e te obedecer. Abre os nossos olhos, abra os meus olhos com a sua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da sua palavra, Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me, 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 transforma, transforma-me, nos transforma.
Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto